Em Romanos capítulo 10, no versículo 4, está escrito que o fim da lei é Cristo. Eu tenho uma certa dificuldade para entender como as pessoas não param para pensar naquilo que elas mesmas afirmam. Elas tiram umas conclusões absurdas e não se apercebem disso. O problema não é o que o texto diz, o problema é o que a pessoa acha que o texto está dizendo. Eu vou voltar a essa questão daqui a pouco. Vamos ao texto, Romanos capítulo 10, versículo 4. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: porque a finalidade da lei é Cristo. A palavra fim, no grego, ela significa exatamente isso: fim, finalidade, objetivo, propósito. Isso mesmo. O fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Porque a lei não é um fim em si mesma. A lei não salva ninguém. A lei aponta para o Salvador Jesus Cristo. O objetivo da lei, o propósito da lei, a finalidade da lei é te conduzir para Cristo. De que forma ela faz isso? Simples. A lei não salva, mas ela mostra que você é um pecador e que precisa de um Salvador, Jesus Cristo. A lei é um espelho que mostra onde está sujo, mas ela não te limpa da sujeira. Jesus é quem pode limpar a tua vida. Você sempre precisará da lei, sempre. Você não vai tomar um remédio se você acha que está saudável. Você só vai tomar um remédio se você tiver certeza de que está doente. A lei te dá essa certeza. Você é um pecador e precisa de um Salvador. Se o sentido da expressão o fim da lei é Cristo estiver se referindo ao término da lei, ao fim de acabar com a lei, então onde não há lei, também não há pecado. Se não tem mais pecado, não precisa de um Salvador. Veja a que ponto uma interpretação equivocada nos leva. Se Cristo fosse o fim da lei, no sentido de que não se deve mais obedecer à lei, então não seria errado matar, adulterar, tomar o nome de Deus em vão e etc. Judas capítulo 1, verso 4, fala de homens ímpios que transformam a graça de Cristo em libertinagem. Eles dizem: agora somos livres. Eles têm um coração tão mundano que acham que liberdade é não obedecer aos mandamentos de Deus. A liberdade, para quem tem a mente carnal, é viver sem se preocupar com a lei de Deus. Tiago 2,12 diz que seremos julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade? Olha, que lei é essa? Se você vê ali o verso anterior, Tiago 2, verso 11, falando ali do não adulterarás, não matarás, né? Aquele que disse não adulterarás também disse não matarás. Quem foi que disse isso? Aonde? Nos 10 mandamentos. Essa é a lei da liberdade. Essa é a verdadeira lei da liberdade. Você será julgado por esta lei, pelos 10 mandamentos, pela lei da liberdade. Romanos, ainda lá no capítulo 10, verso 2, diz assim, falando ali de pessoas que têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Hoje vemos pessoas zelosas defendendo o fim da lei de Deus. Tudo isso é sinal de falta de entendimento. A questão é tão absurda que eu comparo com o trânsito. Alguns podem dizer que para acabar com as mortes no trânsito, devia-se, quem sabe, acabar com as leis então de trânsito. Será que as mortes iriam acabar dessa forma? Ou é justamente o contrário? É claro, é óbvio que muito mais gente irá morrer. Quando se prega o fim da lei, está se pregando a libertinagem. Paulo diz assim em Romanos 6, verso 1. Ele faz ali uma pergunta: vamos continuar a viver em pecado para que a graça seja mais abundante, seja superabundante? É isso? Imagina uma pessoa que foi resgatada por Deus lá da prostituição e ela ouvisse um maluco pregando que o fim da lei é Cristo. Agora estamos livres dos 10 mandamentos. Ora, se a lei não diz que é errado adulterar, por exemplo, então essa pessoa pode voltar à prostituição. Ela poderia pensar: eu sou salvo pela graça, então quanto mais eu pecar, maior será a graça de Deus na minha vida. Vou voltar para a prostituição então. Jesus veio nos salvar do pecado. Jesus não veio nos salvar no pecado. Existe uma grande diferença aí. Ele veio te salvar do pecado e não no pecado. Ninguém será salvo vivendo em pecado. E o que é pecado afinal? 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Você só sabe o que é ou não pecado
o que é ou não errado quando você compara com os 10 mandamentos. Romanos 7, verso 7, diz assim que eu não teria conhecido o que é pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Qual é a lei que diz isso? Os 10 mandamentos. Romanos 6,1 faz ali uma pergunta. Vamos então continuar em pecado? Vamos continuar a transgredir os 10 mandamentos? Para que a graça seja mais abundante? É isso? Verso 2, Romanos 6,2. De modo algum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Como é que nós vamos viver ainda no pecado? Nós os que para o pecado morremos. Como é que a gente vai viver ainda transgredindo a lei de Deus se a gente já morreu para o pecado? A gente morreu para a transgressão da lei. Como é que você diz que morreu para o pecado se você transgride os 10 mandamentos? Não tem sentido. Romanos 6, verso 4 diz que você precisa andar em novidade de vida. Se você roubava, agora não rouba mais. Se você adulterava, agora não adultera mais. Se você transgredia o sábado, agora você guardará o sábado. Isso é viver em novidade de vida. O velho homem foi crucificado e você não vive mais como um escravo do pecado. Você não viverá mais transgredindo os 10 mandamentos como um ímpio. Não quer dizer que você não irá mais pecar, mas você não será um escravo do pecado. E se pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo.